senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 39ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do terceiro período da 17ª legislatura, para comemorar o Dia da Consciência Evangélica, atendendo ao requerimento número 01/2015, de autoria do vereador licenciado Justiniano França. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo senhor Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Bispo Roque Hudson Mamona, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos na Bahia. Bispo Rafael Divino, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos de Feira de Santana. Bispo Kleber Marcelo Cerqueira de Oliveira, presidente da Associação de Ministros e Pastores Evangelistas de Feira de Santana, AMIP. Pastor Antônio Ferreira da Silva Júnior, palestrante desta sessão. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 39ª sessão solene para comemorar o Dia da Consciência Evangélica. Registramos as presenças neste plenário dos homenageados: Pastor Raimundo Fonseca Carneiro, Igreja Batista Missão Evangelística de Feira de Santana; Pastor José Wilton de Medeiros, Igreja Assembleia de Deus, Madureira; Pastor Maroel da Silva Bispo, Igreja Batista da Família; Pastor Marcelo de Souza Silva, Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Feira Nove; Pastor Jorge da Silva Calmon, Igreja Assembleia de Deus Missionária Fogo no Altar; Pastor Cláudio Márcio Coutinho Aguiar, Igreja Tabernáculo de Deus; Pastor Valdir Brito da Silva, Ministério Evangélico Batista Mensageiro da Paz; Pastor Tadeu Farias dos Santos, Igreja Universal do Reino de Deus; Pastor Benedito Rodrigues de Souza, Igreja Evangélica Tabernáculo da Palavra; Pastora Lívia Bezerra Oliveira Moraes, Ministério Apostólico Monte Sinai; Pastor Wellington das Neves Batista, Igreja Batista Missionária Shekinah; Pastor Remilson Ferreira de Abreu Filho, Igreja Assembleia de Deus El Shaddai; Pastor Nelson dos Santos Correia, Igreja Mundial do Poder de Deus;
Pastor Antônio Carlos Costa dos Santos, Ministério Shekinah. Pastor Marcos Paulo Santos Oliveira, Igreja Evangélica do Avivamento Bíblico. Pastor Gleiton de Souza Brito, Igreja do Evangelho Quadrangular Jardim Acácia. Pastor Flamarion Rios de Almeida, Igreja Missionária Internacional Peniel. Pastor Ademar da Silva Oliveira, Igreja Angélica Assembleia de Deus, Área 2 Tomba. Pastor Jefferson Santos Quintela, Ministério Apostólico Monte Sinai. Pastor Eduardo dos Santos Gomes Filho, Ministério Profético Assembleia de Deus. Pastor Edivaldo da Conceição Santos, Igreja Batista Missionária Internacional. Pastor Antônio Domingos de Jesus, Igreja Viver em Cristo Sobradinho. Pastor José Romildo dos Santos Cosme, Igreja Ministério Mundial de Restauração no Amor. E o pastor Gesimiel Silva dos Santos, Igreja Ministério Profético, Tenda da Restituição. Registramos as presenças ainda neste plenário do senhor Justiniano França, vereador licenciado desta casa, secretário municipal de Serviços Públicos, senhora Maria do Socorro Queiroz Ferreira e o senhor José Francisco Pinto, suplente de deputado. Anunciamos a execução do hino nacional brasileiro. Verás que o filho teu não foge a luta.
Honramos as presenças na galeria desta casa da senhora Tânia Moreira, diretora de gestão, representando a secretária municipal de saúde, doutora Denise Mascarenhas. Senhor Celso Lima, representando o deputado estadual José de Arimateia. E a senhora Nayane Cavalcante, representando o deputado federal Irmão Lázaro. Cadê ela? Eu gostaria de convidar a senhora Tânia Moreira para compor aqui no plenário. Manda vir ali, por favor. Dê uma cadeira para ela. Recebe ela aí, por favor. Ali ela vai entrar por lá. Concedo a palavra ao vereador Elisiário Ribeiro da Silva, conhecido Eli Ribeiro, para saudar os homenageados e a todos os presentes. Antes de Vossa Excelência saudar, eu queria convidar para sentar à mesa o nosso amigo, o vereador licenciado, o vereador Justiniano França, representando o nosso prefeito, José Ronaldo de Carvalho, que está com um compromisso agendado para esse momento, mas fez questão de, antes de dar início, vim aqui cumprimentar todos vocês. Falei com você uma hora falando com vocês. Vereador Eli Ribeiro, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, excelentíssimo senhor Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal da nossa cidade de Feira de Santana, bispo Roque Hudson Mamona, valeu meu prefeito, Mamona, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos da Bahia, bispo Rafael Divino, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos de Feira de Santana, bispo Kleber Marcelo Cerqueira Oliveira, presidente da Associação de Ministros e Pastores Evangélicos de Feira de Santana, AMIP, pastor Antônio Ferreira da Silva Júnior, palestrante desta noite, demais pastores, galeria, imprensa, quero saudar meu bispo Júnior da Ponteira, que o meu amigo Tom me deu uma rasteira. Tom não é brincadeira. Quero saudar a todos e dizer que é um prazer, é uma satisfação poder estar aqui hoje, nesse dia tão importante para a cidade de Feira de Santana. Eu tenho, senhores pastores, usado essa tribuna e tenho falado que ai do Brasil, ai da nação, se não fosse pelos pregadores da palavra de Deus nesse mundo inteiro. Esses homens que têm dedicado a sua vida, deixado a sua família, o aconchego do seu lar, para pregar o evangelho para as pessoas que sofrem na nossa cidade de Feira de Santana, no país, também na África, em todo o continente, aonde há um sofredor, há um pregador da palavra de Deus. E qual é o salário do pastor? Salário do pastor é a conversão. Salário do pastor é quando se ganha uma alma. Nós temos visto que as drogas têm acabado o nosso país. E você vê que o número de mortes, de assassinatos, são de jovens, 14, 15, 17, 19, 20 anos. Então, nós estamos no caminho certo, que é falar desse Deus glorioso, poderoso, que salva, que cura e que liberta. Eu tenho falado, pastores e bispos, que vício tem cura. E a cura do vício é o Senhor Jesus.
é a palavra de Deus que adentra no coração e que liberta. A Bíblia diz o seguinte, aqui em Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se tem de gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quando a humanidade entender que sem Deus não dá para viver, o nosso país, o nosso mundo vai ser totalmente diferente. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país, porque falta pessoas com a mente de Deus para governar o país. Por isso eu quero parabenizar a todos que estão aqui, família, pastores, e dizer, presidente, que estou lisonjeado de poder ser escolhido em cima da hora para poder saudar esses guerreiros de Deus que estão aqui. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Agora, Vossa Excelência só foi... deixa que Vossa Excelência foi escolhido no meu coração há muito tempo. Daniela sabe disso. Mas, como sempre, tem que quebrar o protocolo. De novo. Concedo a palavra ao pastor, nosso convidado, fazer essa palestra. Muito nos honra, a mim, a essa casa, o senhor Antônio Ferreira da Silva Júnior. Boa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero iniciar saudando a todos que compõem a mesa, o excelentíssimo senhor Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o representante do prefeito José Ronaldo de Carvalho, Justiniano França, o bispo Roque Hudson, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos da Bahia, bispo Rafael Divino, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos de Feira de Santana, bispo Kleber Marcelo Cerqueira de Oliveira, presidente da Associação de Ministros e Pastores Evangelistas de Feira de Santana. Quero saudar mais uma vez aos homens de Deus, ministros do Evangelho aqui presentes, que serão homenageados, guerreiros. Quero saudar a todos os vereadores e quero saudar a todos os cidadãos de bem que aqui estão presentes e que com certeza são os verdadeiros donos desta casa. Quero iniciar a minha palavra com a palavra de Deus. Salmo 127 é dito: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Meus amados, é com muita honra e satisfação que aqui me faço presente para trazer uma reflexão em torno deste dia, o Dia da Consciência Evangélica. Celebramos hoje o Dia da Consciência Evangélica.
E ter um dia dedicado a um grupo ou a uma causa sempre foi sinônimo de uma busca por aceitação e afirmação de identidade. Afirmação de identidade de minorias oprimidas, mas também o reconhecimento por um trabalho de edificação à sociedade, de contribuição ao bem-estar coletivo. No dia de hoje, posso dizer que celebramos estes dois aspectos: a afirmação de uma identidade, um direito de viver e existir como um crente em Cristo, expressando sua fé com liberdade, de uma forma diferente das estruturas religiosas tradicionais, e também, com toda certeza, celebramos o reconhecimento da sociedade como um todo, e que esta faz por tudo aquilo que a Igreja de Cristo, em sua tradição evangélica, tem contribuído para o mundo em que nós vivemos. Enquanto afirmação, podemos rememorar o preconceito com o qual muitos crentes evangélicos eram tratados, por serem minorias, nas cidades onde campos missionários eram abertos. O cristão evangélico foi, durante muito tempo no Brasil, já no século XX, uma minoria oprimida e perseguida. Haviam conchavos entre autoridades e comerciantes para fecharem suas portas dos seus estabelecimentos, para pastores e missionários, causando desconforto para estes, com o intuito de minar a obra recém-começada. Mas é justamente em meio ao desconforto que a igreja cresce. E aceitar a vocação de servo do Deus Altíssimo é uma tarefa que nos leva para fora da zona de conforto. Que eu diga a Abraão, Moisés, Jeremias, Neemias, o próprio Senhor Jesus disse para alguém que queria segui-lo, que ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça. Então, tanto os pastores de outrora, como nós aqui presentes hoje, fomos forjados no fogo. Passamos muitas vezes pelo cadinho do sofrimento e sempre saímos renovados de tal fornalha, porque a prova de Deus edifica aqueles que se determinam a passar por ela. O nosso sacerdócio também surge de nossas próprias dores, dificuldades e até conflitos morais. O apóstolo Paulo explicitou bem o conflito interno do ser humano, inclusive dos vocacionados, ao dizer ele mesmo: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7,19. Mas o dom de Deus é irrevogável. Israel sempre será povo eleito e nação santa, e a obra que ele iniciou é também capaz de concluir. Mas quero falar agora do aspecto do reconhecimento na celebração deste dia. Hoje nós crescemos e já somamos, segundo o censo de 2010, 42,3 milhões de fiéis. Os evangélicos continuam em forte ascensão no Brasil. Apenas na última década, mais de 16 milhões de brasileiros se converteram às mais variadas denominações protestantes. De acordo com dados do censo de 2010, divulgados recentemente pelo IBGE, os evangélicos somam 42,3 milhões de fiéis, ou 22,2% da população. Trata-se da religião que mais cresce no país. Esta informação é procedente do artigo Protestantismo à Brasileira, da revista Carta Capital Digital. A luta de tantos homens e mulheres que resolveram cooperar com o Espírito Santo de Deus valeu a pena. E hoje podemos ter a certeza de que o crescimento foi fruto de sementes plantadas e regadas com suor e sangue. Podemos subir nos ombros dos gigantes da história
e observar a evolução quantitativa, portanto inclusiva, dos movimentos pré-reformistas, movimento luterano e da reforma suíça, com Zwinglio e Calvino, anabatistas, reforma inglesa, metodismo, pietistas e puritanos, saber que estes movimentos atravessaram o Atlântico e chegaram às 13 colônias britânicas na América, culminando nos grandes despertares e com o início do pentecostalismo na Rua Azusa, chegando até nós através de missionários e contextualizando-se também na realidade brasileira. Hoje os pentecostais alcançam a maior porcentagem dos evangélicos e a denominação que mais cresce é a Assembleia de Deus. Realmente, o protestantismo faz a diferença. No artigo A Função da Religião no Pensamento de Rui Barbosa, André Braga Fonseca, mestre em História Política da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, relata: Rui Barbosa sempre era citado no Jornal Batista, semanário oficial deste grupo. Para esses, ainda que Rui Barbosa continuasse católico até o fim de sua vida, sua teologia esteve muito próxima do pensamento protestante, tanto no que se refere à relação entre igreja e Estado, quanto à natureza do relacionamento homem-Deus. Além do mais, boa parte da vida política de Rui Barbosa foi uma tentativa de reproduzir no Brasil a experiência democrática da Inglaterra, o ímpeto reformador dos Estados Unidos. E a historiadora parafraseia o mesmo: o protestantismo é um aliado da democracia e do progresso, porque implica numa norma mais elevada de moralidade pessoal, trazendo para os fiéis consequentes benefícios em termos de saúde e prosperidades individuais. É a base da democracia, por sua ênfase no livre exame da Bíblia e na abertura de escolas, promove a educação, com inevitável progresso para a nação como um todo. E também cita-o: o protestantismo nasceu da liberdade da consciência individual, cuja consequência política é a liberdade religiosa. Do protestantismo é filha a instrução popular, que constitui a grande característica, o principal instrumento e a necessidade vital da civilização moderna. O movimento da abolição da escravatura na Inglaterra foi liderada por um político evangélico puritano, membro da Câmara dos Comuns, William Wilberforce. O movimento de combate à segregação racial no sul dos Estados Unidos da América teve como expoente um pastor batista chamado Martin Luther King Jr., sem falar do movimento pentecostal do início do século XX, que cria no derramar do Espírito sobre todos, sem distinção. Universidades foram fundadas em países em desenvolvimento e paradigmas retrógrados mudados através da pregação evangélica. Aqui no Brasil temos o Colégio e Universidade Mackenzie, que iniciou-se na sala de estar de um casal presbiteriano de missionários. Temos as escolas e universidades batistas e luteranas, projetos desenvolvidos pela Junta de Missões Batista, chamado de Cristolândia, com um índice muito alto para a glória de Deus, de vidas sendo libertas do crack, através do discipulado feito por missionários que dedicaram a sua vida para morar em lugares tipo Cracolândia. Onde há o gueto, os morros, as encostas, ali onde o Estado não alcança, e os milicianos e traficantes formam um Estado paralelo, ali há pequenas congregações, em sua maioria pentecostal, fazendo a obra, cuidando de pessoas, e estas são libertas de situações que qualquer um de nós procuraria grandes especialistas, mas elas são curadas pela fé e pela graça de Deus expressa na simplicidade dos líderes dessas comunidades. Aqui em Feira de Santana, temos mais de 10 comunidades terapêuticas promovidas por igrejas evangélicas.
E posso citar 3 que me vêm à memória: o Gênesis no Papagaio, o Monte Gerizinho do pastor J. Maria no Santo Antônio dos Prazeres, e o Nova Vida em Magalhães, que há 27 anos trabalha na recuperação de dependentes químicos, tendo à sua frente o pastor Alberto Bispo. Temos um albergue para pessoas em situação de rua, uma casa de passagem, um abrigo, desenvolvido por missionários da Igreja Aprisco, do pastor Alex Cosmo. Todos os dias à noite, há crentes envolvidos num trabalho de evangelização e assistência a pacientes e a seus acompanhantes no Hospital Geral Cléristo de Andrade, onde levam pão espiritual e material. Há pastores no presídio plantando congregações e formando líderes lá dentro, muitas vezes mediando questões até em rebeliões. Estão presentes no sertão, onde a seca assola, missionários com consciência social, levando a esperança e suscitando a força da autonomia e liberdade de consciência do indivíduo, que se põem a orar e também a agir em prol do melhoramento de sua comunidade. Onde há sofrimento, a igreja, em particular os evangélicos, estão presentes. Cristina Vidal, da Carta Capital, na entrevista citada anteriormente, diz: o mundo evangélico é de acolhimento, de aproximação, para a transformação para os padrões morais que professam. Sendo assim, avançam entre grupos que poderiam parecer antagônicos a esta fé, mas o fazem justamente numa perspectiva de cura, sempre a cura. A igreja é comunidade terapêutica, é o sal da terra e a luz do mundo. O primeiro-ministro britânico David Cameron fez uma homenagem em rede pública de televisão, na Páscoa de 2015, a todo o trabalho feito pelas igrejas cristãs do mundo, dizendo que a igreja não é somente um conjunto de prédios belos e antigos, mas uma força ativa e viva, fazendo ótimos trabalhos por todo o país. E o mesmo passou projetos de lei que incentivavam o hábito de fazer orações nas câmaras municipais. E esse é o caráter diaconal da igreja. A igreja já existe para servir, e este é nosso dever, e não devemos fazê-lo com orgulho e soberba, mas com a consciência de que somos servos, cumprindo uma ordenança de cooperar com a obra de Deus. Um pastor alemão que fez parte da resistência contra o nazismo, chamado Dietrich Bonhoeffer, salienta: a igreja é Cristo em comunidade, querendo dizer que é através da igreja que Cristo se move na terra, abraçando o perdido e o necessitado. Todas estas boas obras ocorreram e ocorrem motivadas por uma consciência evangélica, uma consciência redimida por Jesus Cristo. A consciência é o sentido ou a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E dentre todas as obras sociais realizadas por evangélicos, a mais importante de todas é a pregação do poder de Deus, que cura, restaura os caídos e liberta os oprimidos. Somos seres sociais. A sociedade é formada, constituída por cada cidadão, e a melhor forma de restaurá-la e edificá-la é pregando o Evangelho, pois toda mudança significativa começa em nós e se passa de dentro para fora. Somos cidadãos da polis, políticos, e precisamos trazer a luz do Evangelho para as nossas tomadas de decisões, visando sempre o bem comum. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do seu coração. Há um problema, uma corrupção na natureza humana originada pelo pecado, e só o Evangelho, o conteúdo do seu anúncio, oferece a solução para este problema. O apóstolo Paulo falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Evangelho significa boa notícia, e esta é a boa notícia. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados e restabelecer com Deus uma comunhão com Deus que nós, por nós mesmos e por nosso empenho, não teríamos como alcançar. Na cruz do Calvário, a inimizade com Deus foi destruída, sua justiça satisfeita e a sua misericórdia manifestada. A mensagem do Evangelho pode ser resumida em um versículo bíblico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa é a força que pode nos dar uma consciência evangélica, uma cosmovisão cristã, cristocêntrica, que pode trazer a renovação dos nossos corações, para que todos os nossos empreendimentos e relações glorifiquem a Deus, servindo ao seu propósito. E o apelo do Evangelho é: arrependei-vos e seus pecados serão perdoados, e em Cristo Jesus serão todos feitos filhos genuínos de Deus. Hoje, dia da consciência evangélica, vamos repensar se os princípios do Evangelho permeiam a nossa consciência. Vamos fazer um autoexame e perceber onde nós precisamos voltar para a casa do Pai. Todo dia é dia de recomeço. Cada segundo que Deus nos dá é uma oportunidade de fazermos as coisas de forma certa, de arrependermos-nos e abrir o coração para o amor de Deus que nos acolhe em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos nós, pastores, vereadores, autoridades e cidadãos de bem. Que Deus nos dê força e fibra moral para levar a cabo a missão que Ele nos confiou. Que o Senhor fortaleça cada ministério aqui representado por seus pastores, dando-nos a graça de vivermos em união e cooperação. Que uma bênção especial venha sobre esta casa de representação popular e que o Espírito Santo de Deus guie cada autoridade constituída por Ele e pelo povo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, resplandeça sobre nós a sua face e nos dê a paz. Grato pela oportunidade, a Deus toda a honra e toda a glória. Neste momento, passaremos à entrega das homenagens alusivas ao Dia da Consciência Evangélica. Convidamos a vereadora Aldinei Bastos Marques para homenagear o pastor José Wilton de Medeiros, Igreja Assembleia de Deus, Madureira. Tá ligado. Fazendo raiva. Convidamos o secretário Justiniano França para homenagear o pastor Maroel da Silva, bispo da Igreja Batista da Família. Convidamos o vereador Beldes Luiz Pereira Ramos para homenagear o pastor Marcelo de Souza Silva, Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Feira Nove.
Convidamos a vereadora Cíntia Daltro Machado para homenagear o pastor Jorge da Silva Calmon, Igreja Assembleia de Deus Missionária Fogo no Altar. Ainda a vereadora Cíntia, para homenagear o pastor Cláudio Márcio Coutinho Aguiar, Igreja Tabernáculo de Deus. Convidamos o vereador Davi Evangelista Leite Neto para homenagear o pastor Valdir Brito da Silva, da Igreja Ministério Evangélico Batista Mensageiro da Paz. Convidamos o vereador Eli Ribeiro para homenagear o pastor Tadeu Farias dos Santos, Igreja Universal do Reino de Deus. Convidamos a vereadora Eremita Mota de Araújo para homenagear o pastor Benedito Rodrigues de Souza, Igreja Evangélica Tabernáculo da Palavra. Convidamos a vereadora Jerusa Maria Bastos Sampaio para homenagear a pastora Lívia Bezerra Oliveira Moraes, Ministério Apostólico Monte Sinai. Convidamos o vereador Isaías dos Santos para homenagear o pastor Wellington das Neves Batista, Igreja Batista Missionária Shekinah. Convidamos o vereador José Carneiro Rocha para homenagear o pastor Remilson Ferreira de Abreu Filho, Igreja Assembleia de Deus El Shaddai.
Convidamos o vereador Luiz Augusto de Jesus para homenagear o pastor Antônio Carlos Costa dos Santos, Ministério Shekinah. Convidamos o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima para homenagear o pastor Marcos Paulo Santos Oliveira, Igreja Evangélica do Avivamento Bíblico. Já sabe, né, Dani? Dani? Que é Pablo Roberto? Ali Ribeiro, segunda-feira é RH. Convidamos o vereador Pablo Roberto Gonçalves da Silva para homenagear o pastor Gleiton de Souza Brito, Igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim Acácia. Nathalie, quero falar com você. Terminar, vem logo aqui falar com o bispo. Vamos terminar. Convidamos o vereador Roque Pereira do Carmo para homenagear o pastor Jefferson Santos Quintela, Ministério Apostólico Monte Sinai. Convidamos o vereador Everton Carneiro da Costa para homenagear o pastor Eduardo dos Santos Gomes Filho, Ministério Profético Assembleia de Deus. Convidamos o secretário Justiniano França para homenagear o pastor Edivaldo da Conceição Santos, Igreja Batista Missionária no Tomba. Convidamos o bispo Rafael Divino, presidente da AME Feira, para homenagear o pastor Antônio Domingos de Jesus, Igreja Viver em Cristo, Sobradinho. Explica, Camila. Passa para ela. Pare com isso, rapaz. Hoje é ridículo. Né? Convidamos o bispo Kleber Marcelo Cerqueira de Oliveira, presidente da AMIP, para homenagear o pastor José Romildo dos Santos Cosme, Igreja Ministério Mundial de Restauração no Amor.
Convidamos o secretário Justiniano França para homenagear o pastor Gesimiel Silva dos Santos, Igreja Ministério Profético Tenda da Restituição. O conhecido Gelchama. Convidamos o vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho para homenagear o pastor Flamarion Rios de Almeida, Igreja Missionária Internacional Peniel. Quero convidar o vice-presidente, vereador Roque, a assumir a presidência. Me dê um toque, por favor. Me dê um toque, por favor. Não. Parou, não. Convidamos a doutora Maria do Socorro Ferreira para, juntamente com o presidente Reinaldo Miranda, entregar, em nome da Câmara Municipal, uma placa em agradecimento pela participação nesta sessão solene do pastor Antônio Ferreira da Silva Júnior. Retorna os trabalhos, presidente Reinaldo Miranda. Neste momento, concedo a palavra ao vereador Eli Ribeiro. Como sempre, quebrando os protocolos de todas as sessões. Vai falar de novo, vai quebrar o protocolo. Tá vendo a vinheta? Senhor presidente, senhores da galeria, todo mundo feliz. Como sempre, nós quebramos o protocolo. Na última, foi com minha querida, dei um beijo, um abraço. Quebrei o protocolo. Nessa... quero fazer o convite de todos os pastores que estão aqui presentes. No dia 10, lá em Salvador, o deputado Zé de Arimatea vai fazer uma sessão para comemorar o Dia da Bíblia. Então, todos os pastores, bispos e profetas de Deus estão convidados para esse grande evento que vai começar às 15 horas lá na Assembleia Legislativa. Quero também, senhor presidente, dizer que a Vossa Excelência não me escolheu na última hora. Aliás, eu já morei nesse coração faz tempo. Quando eu falei assim, é porque tinha que ter um motivo para quebrar o protocolo. Não tinha mais graça. E quero dizer que sou feliz de ser escolhido para poder falar com os homens de Deus, que pregam o Evangelho, entregam a vida pela palavra de Deus. Obrigado pela oportunidade e dizer que a nossa amizade é sincera e verdadeira. Muito obrigado, presidente. Amém. Dizer que esse dia é um dia muito importante e nós vereadores, amigo, ex-presidente Justiniano França, licenciado, nós sabemos, vereador Marco Lima, que é evangélico,
Eu não sou evangélico batizado, como não é o vereador Davi Neto. Mas o crer em Deus eu acho que vale muito. Nós cremos em Deus. E nós, principalmente nós que não somos da igreja, como vossas excelências ainda, pode ser como vossas excelências são, hoje, para mim, como eu acho que para o vereador Davi Neto, como acho para o vereador Pablo, o vereador Eremita, a vereadora Jerusa também, e os demais vereadores, o vereador Zé Carneiro, que é aqui, Roque, o vereador Lulinha, que não são evangélicos, para a gente foi um dia, o vereador Beldes, para a gente foi um dia muito especial, porque nessa casa são batalhas e lutas. Nós, vereadores, nós somos taxados, de uma certa forma, como as piores pessoas que pode existir numa nação. Na verdade, nós políticos. E quando nós estamos aqui na presença de vocês, pelo menos para mim, nesse momento, e não tenho dúvida que para os demais vereadores, nos passou uma paz muito grande. Nos passa uma paz muito grande. E o que o nosso amigo Antônio Ferreira Silva Júnior, que eu tenho uma aproximação recente de amizade, me deu a vontade de escolher, é um jovem de 35 anos, que tem um ministério pequeno, mas de coração. Então me deu, pastor Eli Ribeiro, uma vontade muito grande de convidá-lo. Poderia chamar uma autoridade conhecida em Feira de Santana, nomeado, renomado, mas Deus tocou no meu coração a vontade de chamá-lo para prestar essa palestra. E saio hoje da Casa da Cidadania, talvez de uma forma que eu nunca tenha saído antes, em uma sessão, com o coração muito tranquilo e muito em paz, muito mesmo. Então estou muito feliz com a presença dos meus colegas vereadores, de Justiniano França, que se deixe claro, que nos proporcionou a possibilidade de poder escolhermos 21 pastores ou pastoras para podermos agraciar, porque na lei municipal existente só existia 2, mas na verdade nós temos muitos homens de Deus que precisam ser homenageados nessa cidade e que sabe que faz um belíssimo trabalho para a sociedade feirense, não só aqui como toda a cidade. Então aqui, de coração, o meu muito obrigado a todos vocês que vieram. Quero, já que está de costume quebrar o protocolo, convidar o presidente da AME, o nosso amigo Gel, gostaria de falar um minutinho. Eu não posso até porque, mas eu vou quebrar o protocolo, que desde o início ele me pediu. Pois não, dá por favor o microfone, um minuto a ele. Aqui, dê um microfone, por favor. Que é questão de 1 minuto mesmo. Está liberado? Está liberado, senhor André? Por favor. Boa noite a todos. A paz do Senhor para os irmãos em Cristo, colegas pastores. Eu fiz questão de pedir ao vereador Rony, um amigo de muitas datas atrás, para que ele quebrasse o protocolo, porque na verdade, desde o dia que o apóstolo Marcos me sugeriu que eu fosse homenageado pela Origem para receber essa placa, eu gravei no meu coração, vereador, algo que eu precisava dizer. O presidente da Origem tinha muitos outros pastores para homenagear. Escolheu talvez um pastor lá no Feira 7, que toma conta de uma comunidade ali do Ecoparque, uma tenda. Mas eu queria dizer algo muito importante. Eu trouxe alguns irmãos conosco, minha família está aí, minha esposa e filhos, mas para dizer, vereador, e a todos que aqui estão presentes, que esta placa, ela é muito pequena, não pelo seu tamanho, mas eu tenho certeza absoluta que nesta placa aqui, pelo menos eu, como eu creio que cada pastor aqui queria uma placa maior só para acrescentar o nome de cada ovelha, porque nós só estamos sendo homenageados aqui porque tem um rebanho que ora pela gente, que cuida da gente e pelo trabalho que a gente faz na comunidade. Por isso, eu quero dizer que cada ovelha minha da tenda vai junto aqui, o nome nessa placa. E eu peço a Deus que abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.
Para encerrar, gostaria de convidar o presidente da AME para fazer uma oração. Eu queria saudar a todos com uma boa noite, no nome de Jesus. Solicito a todos, plenário e galeria, ficar de pé. Primeiro nós vamos juntos fazer a oração que o Pai nos ensinou. E depois vamos abençoar esse lugar. Eu creio que nós estamos aqui com um ato profético para abençoar. Aqui saem as leis da nossa cidade. E vamos abençoar os nossos vereadores, cheios de homens de Deus, pastores, cheios da presença de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e juntos vamos declarar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glorioso Deus, nós te agradecemos por essa sessão, onde nós homenageamos aqueles que gastam as suas vidas para anunciar a tua doce e bela palavra. Espírito Santo, obrigado pela vida dos pastores que aqui estão, pelas suas famílias, as suas ovelhas. Espírito Santo, e nós queremos abençoar essa casa, a casa da cidadania de Feira de Santana. Queremos abençoar cada um dos vereadores, as suas famílias, os seus filhos, porque antes de serem vereadores, eles são seres humanos, com sentimentos, emoções, têm filho, família, e pedimos a proteção do Eterno, pedimos graça, pedimos a presença de Deus nesse lugar, que daqui flua a bênção, que desse lugar flua a presença para, meu Deus, a nossa cidade. Assim nós abençoamos, no nome do Senhor Jesus, com a bênção dos céus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem digam amém. Aleluia, dê um aplauso para Jesus e Deus abençoe a todos. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do
oposto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Finalizando, gostaria de mais uma vez fazer o registro do suplente amigo, deputado federal Zé Chico, dessa grande amiga sempre presente, a senhora Tânia Moreira. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa noite.